Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Lorial Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o Priorado do Sião e a Ordem do Templo. Para tanto, nós vamos nos basear no artigo de mesmo nome de Bernardo Sanches da Mota, que foi publicado dentro de um livro sobre as ordens do Templo e de Cristo em Portugal. Bem, o Priorado de Sião é um mito moderno criado em meados do século XX, na França, por Pierre Plantard, Philippe de Chérizier e Gérard de Sade. Ele nasceu como uma criação de surrealismo histórico e pseudo-esotérico que pretendia a legitimação da tese da sobrevivência da chamada dinastia merovingia, que foi proposta essa aliado ao renascimento de uma espiritualidade sincrética de tom gnóstico em formato próximo de uma proposta New Age. Então, o mito do Priorado do Sião iria alcançar um êxito surpreendente dentro de uma escala mundial quando ele foi reutilizado no início do século XXI pelo romancista americano Dan Brown, para arquitetar a sua obra chamada O Código da Vinci, obra essa que, se não me falha a memória, foi proibida pela igreja, alguma coisa assim. Bem, a questão dessa legitimação de uma dinastia merovingia é que essa dinastia parte do pressuposto que os membros dela são descendentes diretos de Jesus Cristo. Portanto, Jesus teria casado com Maria Madalena e originou a chamada dinastia do Cálice na Europa. Não é? Desde a criação do mito do Priorado do Sião até o fenômeno do Dan Brown, se passaram muitas décadas, né? E, evidentemente, a difusão desse mito alcançou sucessivas ondas, fantasiosas ou não, e isso foi criando um impressionante mercado editorial, né, mundial. Ora, de certa forma, pode-se separar a história do mito do Priorado do Sião, né, em pelo menos algumas etapas, em 3 etapas. Na primeira etapa, o mito é criado na França durante as décadas de 50 a 70 do século XX e foi difundido nesse país, sobretudo junto de um grupo esotérico. O objetivo dos criadores do mito era o de alcançar credibilidade para sua história, tentando seduzir historiadores profissionais. Pierre Plantard surge na proa durante essa primeira etapa, secundado por Philippe de Chérizier e por Gérard de Sade. Plantard apresentava-se na altura como o grande monarca francês, o chamado soberano oculto na sombra, pretensamente descendente da estirpe merovingia e pretendente ao trono da França, caso a França quisesse regressar à monarquia. Ora, é importante realçar que Plantard visava uma monarquia popular, uma monarquia cristã, mais desligada de Roma, na forma de um cristianismo galicista, um cristianismo nacionalista, né, numa ideologia muito próxima do antissemitismo em vários aspectos. Ora, o seu Priorado do Sião era apresentado por Plantard como uma sociedade secreta que, ao tempo da Ordem do Templo, dos Templários, teria constituído uma facção oculta dessa ordem, tendo subsistido, portanto, essa facção mesmo após a extinção da Ordem do Templo, e transportou até o presente os seus segredos esotéricos e protegeu, até os dias de hoje, essa linhagem oculta de descendentes da dinastia merovingia, portanto, de descendentes de Jesus Cristo. Né? De modo que o priorado estaria sempre em vigília, à espera de uma oportunidade para retomar o trono da França, retirando o trono da mão dos usurpadores. Bem, se por um lado o Plantard abominava a esquerda republicana e maçônica, por outro lado, ele também não gosta da Igreja Católica. E evidentemente, Plantard preferiu
ver no seu país um cristianismo assente numa igreja de França, portanto numa igreja nacionalista e independente de Roma. Isso é pleiteia para a França o título de chamado Nova Roma, né? Embutido nesse assunto existe a temática da Translatio Imperi, sobre a qual nós já fizemos alguns programas. Isso explicará, por exemplo, a apetência de plantar por temáticas que vão contestar a autoridade de Roma. Então, para plantar Roma, ao sancionar no século VIII a dinastia carolíngia, ele traiu a dinastia merovingia, de quem ele diz que é descendente. Não é? Evidentemente que ele tem, portanto, uma desconfiança da ortodoxia romana. O plantar envereda, então, por um cristianismo esotérico e heterodoxo, com nuances muito New Age, não é? E ele não consegue excluir que ele tivesse alguma proximidade com filiações maçônicas ou paramaçônicas cristãs, mais ou menos regulares, mas filiações essas localizadas no extremo ideológico oposto da chamada maçonaria regular, né? Bom, esse é um ponto. Um segundo ponto, relativo ao mito do priorado, é que durante a década de 70, o mito do priorado vai chegar ao conhecimento de um trio de autores de língua anglo-saxônica, Henry Lincoln, Michael Bagent e Richard Leite, né? Esses homens fizeram 3 obras: O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, Jesus e a Herança Messiânica e O Templo, né? Henry Lincoln era um realizador de documentários históricos para a BBC de Londres. E os últimos, portanto o Bagent e o Leite, eram escritores de temáticas esotéricas ligadas à maçonaria. Uma investigação feita pelos 3, de um modo pouco científico, não é? Porque foi baseada numa mistificação de Plantar e numa documentação espúria que foi apresentada pelo Plantar, culmina em 1982 com uma obra de esoterismo que é o Sangue de Cristo e o Santo Graal, ou o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que foi o título que veio para o Brasil, né? Esses 3 autores, eles vão partir do mito do priorado do Sião e eles acrescentaram um dado novo, quer dizer, a um alcance ideológico seria muito maior se ele conseguisse de alguma forma associar os merovingios e o mito do priorado do Sião à figura de Cristo, aonde eles vão procurando criar um tipo de um falso segredo que tivesse sido escondido pela Igreja Católica. E é dessa forma que nasce o segredo de que Jesus Cristo teria sido casado com Maria Madalena e que a sua descendência teria desembocado na dinastia merovingia, né? Então esses 3 autores afirmavam que o Graal, que tem uma corruptela para sangue real, né? Que o Graal é uma metáfora para a dinastia merovingia, que é a descendência humana de Jesus e Maria Madalena. Portanto, sob essa perspectiva, nós não temos mais uma visão cristã, porque Cristo não é mais a segunda pessoa da Trindade, né? Nós temos aqui um implodimento, portanto, da teoria da Santíssima Trindade. Ora, como se pode constatar, nós temos, portanto, um mito francês de origem nacionalista, servindo como arma de arremesso anticatólica nas mãos de autores anglo-saxônicos próximos da maçonaria e com vontade de lançar uma guerra cultural contra Roma, não é? Eles seriam muito bem-sucedidos e a sua obra tornou-se depressa um best-seller, tá? E alcançou o mundo inteiro. Plantar reagiu com desagrado aparente ao aproveitamento da sua história. Bem, aqui nós temos um terceiro aspecto. Na terceira etapa, vai surgir toda uma geração de autores que vão ler a obra desse trio, do Henry Lincoln, do Michael Bagent, né, e do Leite, como se fosse uma obra histórica, fidedigna. E essa geração, por sua vez, durante as décadas de 80 e 90, foi responsável pela elaboração de dezenas de obras em torno da temática do Santo Graal e da Linhagem Sagrada.
que foram acrescentando sucessivas camadas de fantasia a esse mito construído do priorado do Sião. Ora, alguns exemplos disso, não é? O segredo dos Templários, nós temos Maria Madalena e o Santo Graal, além do próprio Dan Brown, e há uma série de obras sobre cavalaria, sobre mitos templários e sobre a grande importância da Inglaterra como grande país cristão do mundo. Bem, o Dan Brown é a figura mais recente, uma figura que fez até filme, não é? E a publicação da obra dele alcançou, assim como a do Henry Lincoln, um sucesso extraordinário, né? Ora, acontece que muito pouca gente detectou no Código da Vinci essas ideias-chave de uma popular mistificação moderna que começou na França nos anos 50 do século XX e que alimenta desde então uma grande corrente em escala global de literatura esotérica e histórica fantástica anti-cristã, anti-romana, anti-ocidental. Tá? Em outras palavras, foram poucas as pessoas que perceberam na obra de Dan Brown um déjà vu, né, com o regresso em força do mito moderno do priorado do Sion, ancorado num curioso enigma de uma aldeia meridional francesa, na Bretanha, em Rennes-le-Château. Não é? Bem, com uma origem localizada no século XIX na França, o enigma de Rennes-le-Château ficou para sempre ligado, na segunda metade do século XX, a essa história do priorado do Sião e a uma sociedade dita secreta, declarada oficialmente em 1956 pelo francês Pierre Plantard, em Alta Saboia, em França. Né? Ele declarou isso em Annemasse, Alta Saboia, em França, em 1953. Bem, essa mistificação moderna do priorado do Sion está ancorada no relato romanceado da vida de um padre francês, que é o padre Saunière, que exerceu o sacerdócio em Rennes-le-Château a partir de 1885. Então vai existir uma versão fantasiosa da vida de Saunière, que surge pela primeira vez em 1967 na obra O Ouro de Rennes, escrita por um colaborador de Pierre Plantard, que é o jornalista Gérard de Sade. Essa fantasia foi repetida e foi ampliada, portanto, no romance de Michael Baden chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Ora, o palco dessa história é o sul da França, uma região montanhosa, né, a região do Languedoc, que foi palco de inúmeras heresias, sobretudo das heresias cátaras. Né? Bem, no final do século XIX, em 1885, a aldeia de Rennes-le-Château recebe como padre o padre Saunière, que é uma personagem polêmica que vai ficar para sempre ligado a esse local. Saunière atrai para si a fama, a inveja, a cobiça, em virtude das suas construções bizarras, das suas obras onerosas de restauro da aldeia, de uma vida levada com muita opulência, contrastando com as dificuldades econômicas na região. Então, desde muito cedo, vão nascer rumores de que o padre descobriu um tesouro. Né? Evidentemente que não se pode descartar a ideia ou a tese da descoberta do tesouro. O padre Saunière pode não ter descoberto nada de relevante, além de pequenas joias e artefatos arqueológicos, por exemplo. Mas isso ainda é um elemento por pesquisar. Né? O que se demonstra é que Saunière, para além dos donativos locais, recebeu donativos de particulares, né? E desviou durante muitos anos fundos que pertenciam à Igreja Católica, né? Mais concretamente donativos de fiéis para as intenções de missas, usando esse dinheiro para benefício próprio, para financiar os seus empreendimentos em Rennes-le-Château, e isso pode ser demonstrado através de uma documentação muito ampla. Um dos primeiros historiadores que demonstrou isso foi René Descadelat, de Carcassonne, que escreveu em 1974 uma obra fundamental chamada Mitologia do Tesouro de Rennes.
né? Pelo desvio de fundo, Saunier foi julgado à luz do direito canônico. Ele foi julgado em 2 processos distintos, né? E em razão desse julgamento, que ocorreu no início do século XX, por volta de 1910, foi retirado a ele a dignidade sacerdotal. Ele vai morrer em 1917, doente, sem paróquia, com muita dificuldade econômica, resultante de inúmeras hipotecas que ele foi obrigado a contrair, né, para fazer face às dívidas junto aos seus fornecedores. A governanta e confidente dele, Maria, vai herdar as propriedades do padre Saunier. E isso é uma herança amarga, porque ela estava ensombrada de dívidas imensas. Ora, até a morte, Maria, em 1953, Maria vivia na Vila Betânia, que é a casa que Saunier construiu para supostamente acolher os sacerdotes reformados da região. Mas essa prática sempre foi, mas na prática essa casa sempre foi usada pelo próprio Saunier. Décadas depois, após a Segunda Guerra Mundial, um visitante parisiense chamado Noël Corbu se apaixonou pela aldeia e decidiu comprar a Vila Betânia de Maria, né? E transformou essa vila num hotel, um restaurante, né? O Hotel da Torre. Mas os clientes eram poucos. Uma aldeia no topo de um monte, perdido no meio da França rural, pirinaica, enfim, uma localidade de difícil acesso. Corbu decidiu então transformar os boatos e as lendas locais sobre o padre Saunier num mistério, né, que com algum engenho ele transformou numa propaganda formidável que permitiu a rentabilização do seu negócio turístico. Então, em breve, o hotel dele cresceu em fama, em clientes, etc. O Noël Corbu gravou numa fita magnética o relato fantasioso da vida do padre Saunier, segundo ele, chamado o Padre dos Milhões, que, com um golpe de picareta sobre o altar-mor da igreja de Rennes, teria colocado a descoberto o tesouro da chamada Rainha Branca de Castela, né? E essa fita magnética era reproduzida durante as refeições para que os visitantes escutassem. Ora, essa ideia fez sucesso, e a partir do final dos anos 50, se iniciou o desfile de hordas de turistas e de caçadores de tesouros que vão visitar todos os anos a aldeia de Rennes-le-Château em busca de pistas que o padre, né, Saunier, achou naquele lendário tesouro. Evidentemente, todo esse tesouro ligado aos Templários. Um dos primeiros a visitar Rennes-le-Château e os seus arredores, motivado por essa lenda do tesouro de Saunier, foi precisamente Pierre Plantard de Saint-Clair, né? Então, assim como testemunha o historiador René Descadeillards, Plantard começou bem cedo a montar um chamado dossier Rennes, né? E é dessa forma que nasceu a lenda moderna do tesouro de Rennes-le-Château. Ora, à parte esses negócios do padre Saunier, existia algo de verdadeiramente enigmático para contar acerca de Rennes-le-Château. Ou isso é somente uma efabulação, né, do dono do hotel, do Corbu? Existe, sim, indícios de que o enigma de Rennes-le-Château teria germinado durante a vida de Saunier. Esse enigma, ainda que de um modo muito tímido, numa guerra intelectual entre certos maçons franceses e certos católicos que combatiam a maçonaria na França, como era o caso do padre Saunier, do bispo Monsenhor Félix Arsène e também do seu círculo de amigos e conhecidos. Esse material intelectual, nascido dessa querela, seria aproveitado muitas décadas depois para produzir a mistificação do priorado de Sion. Então, para um autor como Gerard de Sade, que é o colaborador inicial de Plantard, né, na difusão dessa mistificação,
Ele se dedicou a esse tema a partir dos anos 60. E o padre Saunier surge transformado num padre repleto de mistérios, conspirador, chantagista, ocultista, esoterista, que teria na sua posse um grande segredo que prejudicaria a autoridade doutrinária da Igreja Católica. Então, o Gerard de Sade transformou Saunier num polemista. Saunier estaria, segundo de Sade, portanto, disposto a chantagear a Igreja Católica em troca do seu silêncio acerca de uma suposta descoberta de uns pergaminhos misteriosos com codificação bastante comprometedora. Bem, o que vai resultar disso? Nos anos 80, esses autores ingleses, o Michael Page e o Henry Lincoln, decidem ir além daquilo que o Gerard de Sade tinha proposto na década de 60. Então eles explicam, na sua obra O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, qual seria a natureza profunda do enigma de René Le Chateau. Então eles trazem provas concretas da sobrevivência de uma linhagem duplamente real e sagrada, descendente de um casamento de Jesus Cristo com Maria Madalena. Então essa linhagem fantasiosa seria, segundo eles, entroncado com a dinastia dos francos, com a primeira dinastia franca, que são os merovingios, que são os reis cabeludos, cujo monarca primordial é Clovis, que é neto do lendário rei Meroveu. Ora, essa tese anglo-saxã vai escandalizar o próprio Pierre Plantard, que é o criador do Priorado do Sion e da mitologia em torno do Priorado do Sion. E vai levar o Plantard a declarar, fazer uma declaração, uma comunicação oficial francesa, que o trabalho de Lincoln, de Bagehot e de Leite são um romance, e que ele próprio, Plantard, era descendente de Dagoberto II, mas não era descendente de Jesus Cristo. Então, essa intenção anticristã dessa obra é muito difícil de negar, sobretudo pelo fato de que os autores vão dedicar uma grande parte à revisão integral da história de Cristo, alterando praticamente todos os pontos centrais para os cristãos. Eles vão negar a divindade, eles vão negar a morte da cruz, eles vão negar a ressurreição e eles vão sugerir que há uma descendência carnal. Portanto, nega o dogma da Trindade. Em certos pontos, esses ingleses não foram originais, porque em 1970 o maçom francês Robert Amberlin escreveu uma obra anticristã intitulada Jesus, ou A Morte Secreta dos Templários, no qual ele inverteu também todos os pontos centrais do relato tradicional da vida de Cristo, propondo que Jesus, não tendo todavia casado, tivesse tido Salomé, irmã do rei Herodes, como amante e patrona, porque Salomé é uma mulher muito abastada. Vamos lembrar que Salomé é exatamente aquela personagem que manda pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, não? Então, no fundo, essa novidade criativa introduzida pelos ingleses consistiu não na inversão do relato tradicional da vida de Cristo, mas na especulação de uma ligação dos merovingios à casa de Davi. E ele saltou dessa forma, portanto, 5 séculos, desde Jesus até Clovis, sem qualquer prova histórica para suportar esse tipo de especulação. E usou astuciosamente o material lendário dedicado à figura de Maria Madalena, que é, de fato, muito abundante no sul da França, de forma a fazer dessa santa cristã a mulher de Cristo, e a progenitora de uma descendência sagrada, que, segundo esses autores, seria a essência do significado do Graal. Portanto, Maria Madalena era muito mais adequada para uma mistificação, porque fazia uso amplo de uma mitologia de René Le Chateau e do patrimônio lendário do medievo francês. Por outro lado, o maçom Ambelin, ele se refere a Salomé para ser a mulher de Cristo. Então veja que nós temos aqui uma ligação muito forçada dos templários com esse segredo e, evidentemente, retoma o tema
do segredo templário, do tesouro templário, e, enfim, tudo mais. Ora, a importância de Maria Madalena no patrimônio religioso do sul da França advém de uma lenda muito antiga. Essa lenda diz que Madalena, juntamente com Marta, Lázaro, Maria, Jacobé, Maria Salomé, Maximiano, Marcelo, Sidônio e outros seguidores de Jesus, ao tempo da dispersão dos primeiros cristãos após a morte de Cristo, foram colocados a bordo de um navio sem leme nem remos que foi lançado à deriva no Mediterrâneo. E por milagre, eles desembarcaram no sul da França, na atual Camarga, que é um local que recebeu oficialmente em 1838 o nome de Santa Maria do Mar, né, em honra das três Marias, Maria Madalena, Maria Jacobé e Maria Salomé. Então, depois desse desembarque miraculoso, São Maximino foi para Aix, onde ele se tornou no primeiro bispo da cidade. Maria Madalena teria seguido para Marseille para evangelizar a cidade, seguindo depois para a gruta chamada de Gruta Santa, onde ela teria vivido uma vida de eremita durante umas 3 ou 4 décadas. Disse que ela viveu sem roupa e coberta apenas com seus cabelos longos e se retirou ao final da sua vida junto com São Maximiano, que a sepultou num lugar que herdou o seu nome, Santo Maximim. E isso se tornou depois um destino de peregrinação, de devoção. Quer dizer, essas coisas fazem parte da história da França, verdadeiramente. Bom, mas vamos voltar aqui à questão do trio inglês, né? Esse trio vai sugerir que existe uma hipotética descendência humana de Jesus e Maria Madalena, e tendo atingido o sul da França, juntamente com um grupo de cristãos exilados. E aí eles teriam originado o termo Graal, né, que é um simbolismo que seria advindo do símbolo do sangue e do vinho. E esse simbolismo foi interpretado no sentido de uma linhagem consanguínea física, que deu origem aos reis merovingios da monarquia francesa. Ora, segundo a tradição medieval cristã, o Graal é um cálice. E esse cálice teria servido para conter o vinho na última ceia, não é? Foi o mesmo cálice que também recolheu o sangue de Jesus na cruz. Mas, para esses ingleses, o Graal seria a própria Maria Madalena, a mulher de Jesus, em cujo ventre teria gerado a descendência sagrada, que seria como um receptáculo do sangue de Jesus, entendido agora como uma linhagem, uma estirpe monárquica, e que teria originado mais tarde as imagens simbólicas tradicionais do Graal, aonde o verdadeiro sentido para esses autores estaria oculto, não é? Portanto, esses ingleses, seguindo os passos do Gerard de Sade, também vê o padre Saunière como um infiltrado no catolicismo que, após uma presumida descoberta arqueológica em Rennes-le-Château, colocou uma posição de chantagem junto com a Igreja Católica. E por isso, o Saunière teria ganho uma notoriedade, uma popularidade muito grande junto aos grupos adversários, né, que no final do século XIX, na França, compunham um vasto leque de figuras de quadrantes muito variados, quadrantes sociais variados. Quer dizer, você tem políticos republicanos, maçons do Grande Oriente da França, ocultistas, seguidores de Papus e de Stanislas de Guaita, tem teosofistas, membros da Sociedade Teosófica, fundado por Helena Blavatsky, tem neognósticos, seguidores de Jules Donnel, tem espíritas, seguidores de Allan Kardec e vários outros. Então, esse estratagema, que é convictamente monárquico, anti-republicano e antimaçônico, né, com esse estratagema, o padre Saunière é transformado num personagem ideologicamente localizado no exato oposto. Ora, encarregue de proteger esse suposto segredo e a própria linhagem sagrada, mantendo os descendentes de Jesus protegidos do perigo, estaria, portanto, uma sociedade secreta, que é o Priorado do Sião, que é apresentado pelo trio inglês, né? E
Esse priorado do Sion é apresentado como tendo origem no século XI, em Jerusalém, por iniciativa de Godofredo de Bouillon, que é um personagem central na Primeira Cruzada em 1099. Então essa pretensão emanava do próprio Plantar. Para poder afirmar que a origem do seu priorado do Sion datava de 1099, o Plantar usou um truque engenhoso. Ele procurou na história uma organização religiosa que pudesse desempenhar esse papel. Foi então que o Plantar se deparou com a abadia de Nossa Senhora de Monte Sião. Isso existe mesmo, né, em Jerusalém. Segundo o investigador francês Pierre Jarnac, os arquivos do Tesouro de Rennes-le-Château, a abadia de Nossa Senhora de Monte Sião, fundada em Jerusalém por Godofredo de Bouillon, em 1099, tinha a sua residência, chamada de São Leonardo, na cidade de São João de Acre. Adão, falecido no início de 1291, foi o último abade da abadia de Nossa Senhora do Monte Sião. Exatamente nesse ano, os muçulmanos tomaram Acre dos Cruzados, aos Cruzados, né? E isso deixou os religiosos do Monte Sião numa situação muito frágil. Então os últimos monges que restavam na abadia se mudam para Sicília, a convite do conde Rogério e da mulher dele, a princesa Adelásia. E eles foram residir no Santo Espírito, próprio de Catanalizeta. Ora, a história dessa pequena abadia, na história dessa pequena abadia, nada existe que relacione Maria Madalena com os templários, né? Conforme tem sido sugerido por essa literatura sensacionalista que quer dar contornos e foros de autoridade à Inglaterra e tornar a Inglaterra um país com uma presença templária absolutamente pujante. Esse trio inglês, Michael Bagent e Henry Lincoln, né, e Leite, eles obtiveram todos os detalhes mitológicos do priorado do Sião, diretamente de Pierre Plantar, que se apresenta como grão-mestre da organização do priorado do Sião. Ora, segundo esse trio, o priorado do Sião manteve-se ativo ao longo da história europeia até os dias de hoje e estaria a preparar as bases para os Estados Unidos da Europa. Curioso isso, não? Quer dizer, é a futura comunidade europeia, onde uma monarquia de Estados federados seria governada por um monarca a instituir, escolhido da estirpe sagrada de Jesus. É uma monarquia universal. Então, para esse trio, esse monarca futuro teria um nome: Pierre Plantar de Saint-Clair. Bem, trata-se, portanto, do próprio Pierre Plantar, que é o criador do priorado do Sion, que deu inúmeras entrevistas e facultou documentos ao Lincoln, ao Bagent e ao Leite. Né? Ora, essa história como um todo é absolutamente nebulosa, sobretudo porque a gente encontra muitos vestígios templários, certamente no sul da França. Agora, a verdade é que a história de Rennes-le-Château não tem a menor correlação com a Ordem do Templo, a não ser de uma forma profundamente artificial, e essa história foi inventada em pleno século XX, com a mistificação do priorado do Sion, com a criação do Pierre Plantar. Não é? Na região do Aude, as propriedades templárias são muito poucas. Né? Ela vai para a escala de dezenas. Isso é muito pouco significativo, considerando que o número de imóveis na posse da Ordem do Templo, por volta do ano 1250, era de aproximadamente 9.000. Né? Então, com uma dimensão relevante, a gente pode destacar um grande lote de terreno chamado Campagne, atual, que é uma aldeia perto de Campagne Aude, que é uma doação feita à Ordem do Templo por Roger, que é o conde de Carcassonne. Essa doação é datada de julho de 1147. O conde Roger é também
o senhor do condado de Razés, que abarcava Rennes-le-Château. Ora, nessa região de Campanha, os templários efetuaram investimentos muito significativos, sobretudo ao nível das fortificações. Eles construíram ali fortes, muralhas protetoras, enfim, 9 anos após a doação de Campanha, os templários conseguiram expandir a dimensão do seu domínio na região, e eles vão absorver o patrimônio de Pierre de Campanha. Até a extinção da ordem por Filipe o Belo, os templários procuraram aumentar esse domínio até as localidades limítrofes. Né? Agora, seja como for, a região de Rennes-le-Château não tem nada, evidentemente, que a ligue de uma forma abissal com Maria Madalena e com a Ordem do Templo. Né? Graças a Gerard de Sede, autor do Ouro de Rennes, nasceu a confusão de que um castelo, esse castelo de Blanchefort, seria a casa de Pierre Plantard de Blanchefort, que é o 7º grão-mestre da Ordem do Templo, que ocupou esse cargo entre 2 de novembro de 1156 a 2 de janeiro de 1169, que é a data da morte. O Bertrand de Blanchefort nasceu no castelo com o mesmo nome. Localizado a 8 km de Bordeaux, era, portanto, natural de Guyane e não de Razé. Foi apenas, portanto, no século XX, sobretudo a partir de Gerard de Sede, que a França vai propagandear lendas de um tesouro templário em Rennes-le-Château, certamente devido a essa confusão em torno do nome de Bertrand de Blanchefort. Ora, a semelhança fonética faz com que às vezes ele seja confundido também com Guy de Blanchefort, que também foi grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém, que não tem nada a ver com a Ordem do Templo. O historiador Louis Fedier explica, no século XIX, que a história por trás do castelo de Blanchefort está ligada aos visigodos, não tem nenhuma relação com os templários. Então, perto de Rennes-le-Château, nós vamos encontrar o Pico de Bézout, que é associado muitas vezes à Ordem do Templo. Também data do período visigótico. Né? Portanto, a ligação da Ordem do Templo com a história de Rennes-le-Château é muito tênue, para não dizer pífia, e foi completamente construída. Né? A região possuía comendas templárias, o que sucedia, de certa forma, isso era quase normal por toda a Europa. Agora, além disso, nada mais pode ser considerado. Muitas comendas, após a extinção do templo, vão ficar associadas a lendas de tesouro. Isso é um reflexo regional típico da grande lenda do tesouro templário, que teria sido supostamente protegido e transportado para um local seguro antes da operação que foi deflagrada por Filipe o Belo, em 13 de outubro de 1307, quando a Ordem do Templo é extinta. No caso específico do Languedoc, a mistura entre um passado histórico rico e atribulado de fortalezas que trocavam frequentemente de mãos, com a presença de jazida de ouro, prata, misturado com várias lendas populares da região, é bastante fecunda. Agora, o que se pode afirmar? É seguro afirmar que a ligação entre os templários e Rennes-le-Château ganhou um vigor nunca antes visto, graças aos esforços de mistificação do priorado do Sion, mas isso em pleno século XX. Não é? Então, o que é preciso entender é por que Pierre Plantard e a criação desse priorado do Sion foi feito. Por que foi associado isso com a lenda dos Templários, ao enigma de Rennes e a toda essa farsa criada? É muito curioso, porque a gente sempre vai ver ao longo da história a busca contínua de organizações e pessoas querendo legitimar-se a partir da autoridade da Ordem do Templo. Depois que os Templários foram extintos, na França não há, a Ordem nunca mais foi reabilitada. No caso de Portugal, especificamente, a Ordem do Templo foi extinta e ela foi, por obra e graça e estratégia do rei Dom Dinis, ela continuou. A Ordem sobreviveu e ela tem uma herdeira
e continuadora legítima, que é a Ordem de Cristo, né? A Ordem de Cristo é precisamente a ordem que foi a mentora, autora e patrocinadora dos descobrimentos marítimos portugueses. Portanto, vira e mexe, a maçonaria e outros indivíduos, sobretudo, e alguns elementos dentro da Inglaterra, estão querendo associar a Ordem do Templo a grandes processos. Ora, toda a trajetória da Ordem do Templo, não só francesa, bem como portuguesa, ela tem uma característica muito marcante. A Ordem do Templo nunca atuou contra a cristandade. Nunca. Então, aqui nós temos uma situação muito bizarra, porque nessas literaturas que vão surgindo, perfilando uma continuidade ou uma conexão com a Ordem do Templo, todas elas são anticristãs. Quer dizer, não é possível uma coisa dessa, não é? E evidentemente que uma vez que essa confusão se instaure, não é, depois fica difícil. Agora, para encerrar, nós já fizemos um outro programa de rádio sobre os protocolos dos sábios de Sião, né, onde nós fizemos alguma alusão a essa teoria do priorado do Sion, e é preciso estar bastante atento em relação a essas coisas, porque essas palavras que podem parecer fora de um contexto, elas não estão fora de um contexto, né? Portanto, a gente tem que analisar esse tipo de documentação, seja ela ficcional ou não, porque as ficções têm as literaturas fantasiosas, sobretudo quando você vai na Europa e pega um nobre, né, um herdeiro de uma casa dinástica qualquer, de uma casa real qualquer, e coloca aquele indivíduo para dar depoimentos, que foi o que foi feito com Pierre Plantard. Portanto, certamente, além da moça, né, da patranhada envolvida no esquema, a dimensão que o esquema tomou, internacional, evidentemente, nos leva a pensar em outras questões. Bem, isso aqui é o que, nesse primeiro momento, eu queria trazer para vocês em relação a essa ideia, sobretudo para frisar que não, a Ordem do Templo não tem nenhuma relação com o priorado de Sion. Tá bem? Bom, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.